Bem-vindos ao mundo das ideias. A filosofia e a astrologia são duas disciplinas antigas, que ao longo dos séculos têm desafiado a nossa compreensão da existência humana e do universo. Neste vídeo, o professor Olavo de Carvalho oferece uma visão única e fascinante sobre estes temas, entre outros. Prepare-se para mergulhar em questões profundas e enriquecedoras. Vamos juntos aprimorar a nossa compreensão ampliando nossos horizontes. Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Juliano Miller pergunta: lendo o livro do John Anthony West, A Serpente Celeste, percebe-se que os egípcios conheciam muito sobre os planetas, sobre a astrologia e o que hoje se chama de cosmologia, e do senso de imortalidade. Será que a cosmologia medieval absorveu esse conhecimento muito precariamente? Muito precariamente. Quase tudo o que se sabe da cosmologia egípcia foi descoberta do século XX, né? Sobretudo com Henri Frankfurt e o Schwaller de Luiz. Então isso não é que não foi absorvido pela Idade Média, não foi absorvido até hoje pela civilização. E eu acho muito difícil de absorver porque é muita coisa, é uma concepção muito grandiosa, muito complexa, que em muitos aspectos ultrapassa o que nós entendemos da cosmologia hoje. Tá certo? Na Idade Média também tem elementos que não foram absorvidos de maneira nenhuma. Por exemplo, toda a obra cosmológica de Saint Hildegard de Bingen. Em muitos aspectos ela vai adiante de Newton, Galileu, etc. E nada disso entrou no fluxo da cultura moderna. Agora no intervalo, estava conversando com o Alessandro, ele me lembrou o caso da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em que ela apareceu para um índio e, como prova de que ela tinha aparecido, ela imprimiu na capa do índio a sua imagem. Esta imagem tem uma série de características incomuns. Em primeiro lugar, o manto é feito de um tipo de pano que geralmente ele se desfaz em prazo de 15 a 30 anos, e esse aí está há 400 anos, não desfez até agora. E segundo, você não tinha, por baixo da pintura, você não tinha um esboço a lápis. Aquela pintura é impossível de fazer sem um esboço primeiro. E terceiro, o mais bonito de tudo, é que o manto de Nossa Senhora retrata as estrelas no céu. E esse retrato das estrelas está exatamente na posição que as estrelas estavam naquele momento da aparição, porém não vistos desde a Terra, mas vistos de algum ponto do céu. Não é isso? Então, isso aqui é outro elemento que a cosmologia moderna não tem como explicar, não tem nem o rudimento de conceito necessário para lidar com isto. Aliás, todo esse universo dos milagres foi necessário varrê-lo para baixo do tapete, porque para você poder manter esta visão cartesiana da dualidade de substâncias, né, é uma coisa tão forçada e tão absurda que você tem que realmente esconder continentes inteiros da realidade. Veja, tudo isto, um estudo dos milagres sob este ponto de vista que eu sugiro, que é o ponto de vista fenomenológico, baseado na pergunta do que é um milagre, afinal de contas, eu acho que nunca foi feito. Existem estudos científicos sobre milagres em particular, como esse do Dr. Ricardo Castanhon, esses todos feitos sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que tem um documentário muito bom na internet. Procura Our Lady of Guadalupe Documentary e você vai achar. Mas a questão mesma do que é um milagre, eu não creio que foi explorada como se devia. Mas por quê? Porque ainda se raciocina dentro da perspectiva newtoniana de leis da natureza, que é um conceito que cientificamente não se sustenta mais. Hoje a gente sabe que não existem leis da natureza, existem algumas constantes estatísticas da natureza, mas são meramente constantes estatísticas que podem mudar amanhã ou depois. Então esse conceito mecanicista do universo como regido por leis eternas, isso já foi para concluir, mas é isso que ainda está impregnado no imaginário das pessoas. Você vê que a ciência, ela é um elemento importante na formação da cultura, mas ela não tem um efeito imediato. Quer dizer, o que hoje se descobre em ciência leva às vezes 100, 200 anos até entrar na cultura. É isso, aliás, este livro do Lewis,
ele é importante por causa disso. Ele busca a documentação não nas obras científicas, mas nas obras literárias, né, que refletem o progresso da ciência de uma maneira evidentemente atrasada, mas você vê que o escritor ainda às vezes se baseia em imagens de 200, 300 anos antes. Isso. O que é inteiramente normal, mesmo porque às vezes a cultura literária, a linguagem popular não tem meios de transmitir certas coisas que são compreendidas numa linguagem científica. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like para aumentar o alcance desta verdadeira aula. Então, quer dizer, o que ficou para trás e foi perdido é tão imenso, que a gente só pode pensar nos termos do Jean Fourastier, quer dizer, o progresso da ignorância. Tudo que você descobre novas coisas, mas você esquece outras. Então é como se às vezes estivesse patinando em falso. Não é isso? A gente se confunde muito porque toma o progresso da tecnologia como se fosse o progresso da ciência. Então você vê a tecnologia transformando o mundo muito rapidamente e você imagina que os conhecimentos científicos estão progredindo na mesma velocidade, mas não é isso, porque uma única descoberta científica se prolifera em milhões de aplicações tecnológicas diferentes que mudam completamente a aparência do planeta, certo? Então a ciência de fato ela progride muito mais lentamente do que nos parece, certo? E sobretudo quando você pensa em termos de história da ciência, quer dizer, daquilo que foi perdido, daquilo que a gente não entende mais, né? E que você depende de uma longa sondagem histórica, reinterpretação, etc., para poder chegar a entender o que as pessoas entendiam 2000 anos atrás. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que o negócio do progresso da ignorância é uma coisa muito séria. Não é isso? Você verá, na escala individual, eu sempre falo da importância do mapa da ignorância, quer dizer, você ter uma ideia do que você precisaria saber e não sabe para entender certas coisas sobre as quais você se pergunta. Então começar fazendo um mapa da ignorância é um bom começo. Mas no estudo da história e na interpretação de textos antigos isso também é importante, quer dizer, você demarcar, vamos dizer, o horizonte de consciência do autor que você está lendo, quer dizer, o que ele não sabia e que precisaria saber para escrever sobre aquilo que ele está escrevendo. Eu usei esse método no livrinho sobre Maquiavel, né, e também no Descartes em parte. Não foi possível aplicar isso ao estudo de Aristóteles porque é um estudo muito mais especializado sobre um ponto um ponto da lógica de Aristóteles e só. Agora, de qualquer maneira, já que você perguntou isso, eu acho esse livro do Jonathan West da maior importância, todos eles. Agora, alguém aqui me manda um soneto muito bom, mas não aparece o nome do autor, caramba. Hã? Quem é? É o Marra Signorelli. O Marra Signorelli manda aqui um soneto, O Vale da Lua. Esse soneto está muito bom, está ótimo mesmo, né? Não vou ler tudo aqui porque nós temos outras perguntas, mas isso aqui está excelente, excelente. Hélio A.G. Souza. Durante um bom tempo venho estudando a imagem estereoscópica, o 3D em moda atualmente. Essa imagem tem rondado a história contemporânea em vários momentos, aparecendo e depois saindo de moda. Essa imagem tem uma peculiaridade de possuir forma, volumetria, mas não possuir matéria. Peraí. Claro que possui alguma matéria, senão você não a veria. De algum suporte material ela tem para poder aparecer, a não ser que você esteja se referindo somente à fórmula, à equação matemática dela e não a ela propriamente dita. Mais aqui. Daniel Argoli pergunta: existe algum dicionário universal de símbolos
bom em português? Eu acho que o dicionário Chevalier e Gerbrandt é G-H-E-E-R-B-R-A-N-T. Eu acho que foi traduzido em português. Eu não sei por quem, mas foi, já faz algum tempo. Esse dicionário é muito bom, mas eu acho que o grande dicionário de símbolos ainda é o livro do René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada. Aqui, o Bevaldo Sampaio. Na verdade não tenho pergunta, estou feliz por participar do curso. Eu também. Me agraciou com a oportunidade de participar do curso do famigerado professor Olavo. Aqui, problemas técnicos aqui. Caio Mesquita. Comprei 3 dos cursos avulsos do seminário, mas depois que o site novo abriu, não tenho mais acesso. Será normalizado em breve? É claro que Caio Mesquita. Escreva urgentemente para Leila com H final .carvalho @gmail.com. Ela resolverá isso para você. Nando Castro pergunta: a pessoa que passa por uma experiência de quase morte poderia ter também a interpretação de que a divindade concedeu a ela uma nova chance de viver e mudar as atitudes erradas que ela poderia estar tendo em vida? Em alguns casos, sim. Mas nesse caso, só quando deve ter uma experiência celeste. Mas isso não acontece em todos os casos de quase morte. Né? Em alguns casos, a coisa tem nitidamente esse sentido. Né? Aqui que interessante. Cassiano Sotomayor. Eu me chamo Cassiano, tenho 19 anos e entrei para o COF esta semana. Quando eu tinha 8 anos, voltando do mercado com meu pai, olhei o céu e, contemplando a imensidão da noite, quase que instintivamente tentei apreendê-lo mentalmente em sua infinitude. Depois do evidente fracasso do ato, aquilo me impactou de tal modo que acabei por sempre trazer comigo a experiência preservada na memória. Essa lembrança tem me servido de combustível de produção de vários esboços filosóficos que pretendo aprofundar ao longo do tempo. Com base nesse relato, quero saber se, na sua visão, estou no correto caminho da investigação filosófica. Muito bem. Quando eu digo a pessoa precisa se abrir à experiência da infinitude, da totalidade, isso não quer dizer que ela precisa abarcar a totalidade. Quando a palavra abrir-se significa que você está se abrindo justamente para algo que, do seu ponto de vista, é ilimitado e inabarcável. Aprender a viver no inabarcável, aprender a viver na infinitude, sabendo que nós não podemos abarcar, mas que nós estamos dentro dela, né? E que ela não pode ser vivenciada como um conteúdo da nossa consciência, mas o quadro no qual nós estamos. Isto aqui é básico para todo senso de realidade, né? O indivíduo começa a errar quando ele acredita que ele está dentro do mundo que ele pensa, dentro daquele quadro que para ele é pensável. Mas esse quadro que para ele é pensável é apenas um conteúdo da consciência dele, a consciência dele é só um pedaço dele, e ele está dentro de um outro quadro que ele não abarca de jeito nenhum. Então esta permanente consciência de abertura é a condição básica para todo o senso de realidade, sobretudo para quem está estudando filosofia, né? Para que você saiba que todo o quadro mental que você concebeu já está sendo dissolvido no mesmo momento, porque ele está dentro de um outro quadro que é infinito e inabarcável. Isso aí você tem que ter. Essa experiência é muito boa para você. Quem não teve aos 8 anos, eu sugiro que tenha agora. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para a nossa nação. Marcos pergunta: o mezzo del cammino de nostra vita não é necessariamente a metade da vida, mas em italiano, quando estamos no meio da rua, estamos no centro. Sendo assim, quando Dante se encontrava em equilíbrio, a mente exatamente no centro, ele entrou na selva escura. Equilíbrio entre alma e corpo, intuição e razão. Bom, pode ser interpretado assim.
Mas o meio do caminho também significa uma encruzilhada, você pode ir para cá ou pode ir para lá. Então tem esses dois sentidos. Rafael Manieri pergunta: é possível relacionar a ascensão iniciativa da cosmovisão medieval com a ascensão nas esferas, árvore da vida? Sem dúvida, não é possível, não só é possível, como os autores medievais faziam isso. Quer dizer, uma espécie de mapa da árvore da vida. Então, a simbologia da cosmovisão medieval pode ser comparada à Cabala? Sem sombra de dúvida que pode. Bruno Queiroz de Souza: essa propaganda criada de um Newton puramente científico foi responsabilidade direta de Voltaire. Foi mesmo, foi ele com o livro Elementos da Filosofia de Isaac Newton que criou esta imagem do Newton higienizado, quer dizer, recortado à medida da cabeça do acadêmico moderno. Porque o que dá para entender é que o objetivo de Newton era compreender a Bíblia e não criar uma ciência mecanicista no primeiro momento. Certíssimo, era exatamente isso que os textos de Newton comprovam de novo e de novo e de novo e de novo. Mas elas também comprovam que desta imensa concepção bíblica do Newton nós só entendemos um pedacinho, isso mal começou a ser estudado. Os primeiros que descobriram isso, eles varreram o problema para baixo do tapete, tratando aquilo como se fosse uma pequena curiosidade, né? Newton era de fato uma personalidade muito esquisita, ele tinha umas esquisitices, mas não quer dizer que a obra da vida inteira dele foi uma esquisitice e só aquele pedacinho que é conhecido pelo acadêmico moderno é que é a parte racional. Não é possível isso, né? Maria Janaína pergunta: posso tomar Machado de Assis para fazer o exercício de imitação? Pode e deve. Ainda é o melhor escritor da língua portuguesa no Brasil. Mas você não esqueça, vamos dizer, a circunstância social na qual o Machado de Assis vivia. Ele era um indivíduo que veio de baixo, mas pelo seu trabalho intelectual ele se integrou numa pequeniníssima elite muito culta e muito preparada na época, e ele escrevia para estas pessoas. Os leitores dele eram Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, etc. E hoje, quem for escrever daquele jeito vai soar muito esquisito, tá certo? Então, mas como exercício de imitação é perfeito. Faça parte deste canal. Inscreva-se. Comente o que você acredita. Compartilhe. Isso é fundamental para a mensagem ir mais longe.